primeiro caso de Covid no Brasil completa 4 anos hoje. E Senado discute a vacina obrigatória para crianças. E você vai ver também. Casos de dengue aumentam mais de 1000% em São Paulo neste ano. Em todo o Brasil, já são 150 mortes. Ato de apoio ao Bolsonaro reúne 750 mil pessoas na Avenida Paulista. Discurso do ex-presidente agora será analisado pela Polícia Federal. Ministro de Direitos Humanos do Brasil critica Israel na ONU. E reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel. E ainda, Suécia é aprovada pela Hungria e vai fazer parte da OTAN. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, mais uma semana que começa. E olha só, nós vamos começar com notícias de Brasília. O Senado Federal realizou hoje uma sessão para discutir a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 em crianças de 0 a 5 anos de idade. Vamos ver agora imagens dessa sessão. O debate acabou agora há pouco. O assunto foi discutido a pedido do senador Eduardo Girão, ele que é do Ceará. Ele alegou que é preciso avaliar os riscos e danos que a vacina pode causar nas crianças. O motivo é que a partir de 2025 a imunização será obrigatória. O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid no Programa Nacional de Imunizações. Os pais e responsáveis que não levarem os filhos para vacinar poderão ser punidos com multa e perda de benefícios sociais. A sessão terminou por volta das 17 horas. E olha só, essa discussão no Senado não acontece por acaso. É que hoje, dia 26 de fevereiro, o anúncio do primeiro caso de Covid-19 no Brasil completa 4 anos. E o país ainda enfrenta problemas para combater o vírus, entre eles o baixo número de testes realizados. O Brasil sequencia cerca de 0,03% das amostras de Covid-19, enquanto países como o Reino Unido analisam por volta de 5%. Nas últimas semanas, houve um aumento do número de casos da doença no país, passando de cerca de 20 mil na primeira semana desse ano para mais de 45 mil na 7ª semana. Mas, segundo o coordenador da plataforma SP Covid Infotracker, o professor Wallace Casaca, a maioria das pessoas não passam por teste. E por isso é possível dizer que os dados em torno da doença seriam subnotificados. A gente lembra aqui que o conteúdo divulgado nos boletins epidemiológicos correspondem apenas aos pacientes testados nos postos ou então nos hospitais. Em uma entrevista, o professor ressaltou que uma política pública efetiva de testagem seria essencial para dizer à população que a pandemia ainda não acabou. Houve um aumento substancial de casos em 2024 e a doença ainda leva a óbito cerca de 200 pessoas por semana. Em nota, o Ministério da Saúde informou que realiza a aquisição dos testes rápidos e de RT-PCR para diagnóstico de Covid e que faz a distribuição às secretarias estaduais de saúde. Além disso, segundo a pasta, o monitoramento junto aos estados é constante, bem como a elaboração de estratégias de testagem. Diz ainda que os registros de testes rápidos nas primeiras semanas de 2024 praticamente dobraram em relação ao final do ano passado, passando de cerca de 38 mil em 23 de dezembro de 2023 para 75 mil em 17 de fevereiro de 2024. A pasta afirma também que a vacinação segue como a principal medida para evitar casos graves. Segundo o boletim epidemiológico divulgado no último dia 17, até aqui, o país contabiliza mais de 38 milhões de casos de Covid-19 e aproximadamente 709 mil mortes
causadas pela doença. Vamos falar de outra doença que também tem preocupado bastante. O número de casos de dengue continua crescendo em São Paulo. A capital paulista já registrou mais de 16 mil contaminações e uma morte nos primeiros meses desse ano. Só para a gente ter uma ideia de como o aumento foi grande, no ano passado, no mesmo período, 1.300 casos foram registrados, ou seja, um crescimento de 1.103%. Esse número é o maior desde 2015 e pode ficar ainda pior, já que outras 19 mortes ainda estão sendo investigadas. Para combater o problema, a Secretaria Municipal de Saúde diz que intensificou as ações de combate ao mosquito da dengue. 12 mil agentes estão nas ruas para fazer o trabalho. Somente este ano, foram realizados mais de 2 milhões de ações de combate à dengue na cidade. A Prefeitura também fez um novo pedido ao Ministério da Saúde na semana passada para receber mais doses da vacina contra a doença e aguarda a resposta. Em todo o país, foram registrados 762 mil casos prováveis de dengue, com 150 mortes confirmadas. E olha só, a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, também iniciou a vacinação contra a dengue na população indígena neste fim de semana. A expectativa é imunizar 16 mil pessoas em 2 aldeias da região. Um dia especial na maior reserva indígena urbana do Brasil, que começou com a apresentação de uma dança terena, simbolizando a luta dos povos originários. Essa promete ser a maior ação de saúde preventiva da comunidade indígena de Dourados, a vacinação contra a dengue. A estimativa é que cerca de 16 mil pessoas entre 4 e 59 anos sejam vacinadas na campanha. O núcleo de imunização da Prefeitura ficou responsável pela distribuição e reposição das vacinas. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura Municipal, através do núcleo de imunização, apoia toda a ação de vacinação contra a dengue dentro da comunidade indígena, através da logística, a oferta da vacina, a oferta de insumos, a capacitação de toda a equipe técnica e o apoio técnico das equipes estratégias da família indígenas. Então, a partir de hoje, toda a reserva Jaguapiru e Bororó estão recebendo a vacinação contra a dengue aqui no município de Dourados. As equipes de saúde indígena que trabalham diariamente na unidade básica de saúde dentro das reservas serão as responsáveis por aplicar toda a vacinação dessa comunidade. A primeira etapa da vacinação aconteceu aqui na Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu, com equipes com 30 profissionais do Distrito Especial Sanitário Indígena, que é responsável pela aplicação nas comunidades das aldeias Bororó e Jaguapiru. Atualmente, na Reserva Indígena de Dourados, nós temos cerca de 20 mil indígenas. Hoje nós solicitamos 2.500 doses. Esperamos que a população indígena tenha aderência adequada nessa vacinação. Após o dia D, as vacinas elas estão dando continuidade nas unidades básicas de saúde no decorrer da semana. Com a vacinação em massa iniciada no município em janeiro, a Prefeitura teve que aguardar o aval da CESAI, Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, para incluir os moradores das aldeias Jaguapiru e Bororó na campanha. Havia um entendimento pelas lideranças do Distrito Sanitário de que a vacinação para os indígenas seguisse ao plano nacional, geral, que é vacinar agora de 10 a 14 anos. Mas essa decisão foi tomada porque é relacionada à oferta da vacina. Aqui no Dourados nós temos a oferta para todo o público elegível entre 4 e 59 anos. Então não fazia sentido vacinar só entre 10 e 14. Nós queríamos vacinar 100% do público elegível, por isso fizemos esse esforço. Agora sim, nós vamos começar para recuperar esse tempo perdido. Dourados foi o primeiro município a iniciar a vacinação contra a dengue no país e é o único que realiza a vacinação em massa com imunizante Qdenga e tem a garantia de receber doses para imunizar até 150 mil pessoas. Aproximadamente 30 mil já tomaram a primeira dose e aguardam um período de 3 meses para receber a segunda. Vamos mudar de assunto agora para falar que a Polícia Federal afirmou hoje que deve incluir o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro durante ato na Avenida Paulista ontem, no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe. Mais de 750 mil pessoas, segundo números oficiais, estiveram presentes no evento.
Por volta das 15h, Jair Bolsonaro iniciou seu discurso. Ele falou da carreira política, das dificuldades do começo de sua gestão no governo federal e, sem citar nomes, criticou o momento do país. O ex-presidente ainda negou participação na suposta tentativa de golpe de Estado. Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. Nada disso foi feito no Brasil. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Bolsonaro pediu anistia aos condenados no ato de 8 de janeiro de 2023, com tom e discurso pacifista. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender o que levou poucas pessoas a penarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. Na manifestação convocada pelo ex-presidente após as investigações da Polícia Federal, o político não citou ministros ou a Suprema Corte e falou em passar a borracha no passado. O que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz. E veja a seguir, ministro dos Direitos Humanos do Brasil critica Israel em reunião da ONU. E ainda, Suécia é aprovada pela Hungria e vai fazer parte da OTAN. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h46 pelo horário de Brasília. E olha só, nesta semana acontece em São Paulo mais uma rodada de reuniões do G20. Os encontros vão reunir ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais dos países membros. O Rio de Janeiro foi palco do encontro dos chanceleres na semana passada. Os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais são responsáveis diretos por aspectos fiscais, regulatórios e financeiros necessários para permitir a implementação de políticas domésticas e de incentivos ao investimento. Mais cedo, nesta segunda-feira, o Ministério da Fazenda informou que o ministro Fernando Haddad foi diagnosticado com Covid-19 e vai participar dos encontros de forma virtual. Ao assumir o comando do G20, o país definiu 3 eixos principais de discussão. São eles a inclusão social com combate à fome e à pobreza, transição energética e o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Para a Coordenadoria de Finanças do grupo, a partir desses 3 eixos centrais, o país decidiu pautar os seguintes temas nas reuniões de ministros de finanças e presidentes dos bancos. O G20 reúne as principais economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. O Brasil comanda o grupo desde dezembro do ano passado. E o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, criticou a atuação de Israel no conflito em Gaza durante discurso em reunião da ONU nesta segunda-feira. Ele disse que o uso da força por parte do governo israelense é desproporcional. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, reiterou em seu discurso a indignação do governo brasileiro com o conflito na faixa de Gaza. Já em mais de uma oportunidade, condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel. Na avaliação do ministro,
Há uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos. Ele alegou que a ocupação de Israel é ilegal e viola normas internacionais. Por isso, pediu aos membros da Organização das Nações Unidas que reconheçam a situação e atuem para a mediação do conflito. Silvio Almeida também defendeu a mudança de postura israelense em busca de uma solução pacífica. A criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz. Consideramos ser dever deste Conselho prestigiar a autodeterminação dos povos, a busca da solução pacífica dos conflitos. Olha, e ainda sobre esse assunto, militares israelenses apresentaram hoje um plano para evacuar a população de Gaza das áreas de combate. Segundo as Forças de Defesa de Israel, o primeiro-ministro do país instruiu os militares a elaborar um plano para a retirada de civis de Rafah, onde estão mais de 1 milhão de pessoas. Os temores estão crescendo em Gaza e em toda a comunidade internacional sobre a ofensiva planejada das forças israelenses em Rafah, que fica ao lado da fronteira fechada com o Egito. A cidade tornou-se o lar da maioria dos palestinos deslocados à medida que os militares israelenses avançaram para o sul, mas esses civis aparentemente não têm mais lugar para escapar. Os Estados Unidos alertaram que não apoiariam uma campanha na cidade sem um plano crível para retirar os palestinos. E o parlamento húngaro aprovou hoje a adesão da Suécia à OTAN. Esse era o último obstáculo para o fim de décadas de uma política de não alinhamento por parte de Estocolmo. A sessão contou com a presença do primeiro-ministro húngaro e a votação terminou com um resultado expressivo. Gostaria de perguntar ao parlamento se vai aprovar o projeto de lei T638. Por favor, votem. Declaro aprovada a resolução. O parlamento aprovou o projeto por 188 votos a favor, 6 contra e nenhuma abstenção. A Suécia precisou convencer o primeiro-ministro húngaro porque o protocolo de adesão da OTAN exige a aprovação unânime dos países membros da aliança. O premier sempre afirmou que era favorável à entrada do país nórdico, mas adiou a votação diversas vezes, pois exigia que Estocolmo respeitasse o seu governo. O primeiro-ministro sueco esteve recentemente em Budapeste e comemorou a votação. É um bom dia para a Suécia e para a segurança sueca. A candidatura para integrar a aliança foi apresentada em maio de 2022, meses após a invasão da Ucrânia, protocolada junto da Finlândia, que em abril de 2023 se tornou o 31º país membro da organização. A solicitação da Suécia para ingressar na OTAN rompeu com uma política de não alinhamento sustentada por décadas. E segunda é dia de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E duas equipes que tiveram um 2023 bastante irregular parece terem mudado a chave nesse ano, não é mesmo, Léo? É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Flamengo e Internacional decepcionaram no ano passado as suas torcidas, mas em 2024 essa torcida aí começa a ficar empolgada. É verdade que Flamengo e Internacional ainda não deram espetáculo em campo para suas torcidas, mas os resultados mostram que pelo menos a postura e a organização das duas equipes mudou e muito em 2024. Contando somente os jogos oficiais, o rubro-negro entrou em campo em 10 oportunidades nesta temporada e sofreu apenas um gol, a defesa menos vazada de todos os times da Série A do Brasileirão. A defesa foi o ponto baixo do Flamengo em 2023, com 80 gols sofridos, uma das piores da elite do futebol brasileiro. Mas agora o time parece ter encontrado o rumo, com equilíbrio entre a defesa ajustada e o ataque eficiente, mesmo que ainda não dê espetáculo. O aproveitamento até agora é de 80% e segue invicto no Cariocão, com 7 vitórias e 3 empates. O futebol bem jogado deu o ar da graça no Maracanã, na vitória por 2-0 no Fla-Flu deste domingo,
na bela jogada do gol de Everton Cebolinha, que envolveu os uruguaios De La Cruz, De Arrascaeta e o artilheiro Pedro, com 9 gols em 9 partidas em 2024. Já o Colorado tem as mesmas 10 partidas no ano, com rendimento ainda melhor. O aproveitamento é de 83%, com 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Mas para vencer de virada por 3-2 o Grenal disputado no Beira-Rio, o Inter precisou de muita força mental e variações táticas aplicadas pelo técnico argentino Eduardo Cudê. A equipe colorada emplacou a 6ª vitória seguida e garantiu a liderança da primeira fase do Gauchão. O Inter não foi brilhante em campo, mas dominou o rival durante boa parte do jogo. Esta é uma boa notícia para o torcedor do Colorado, que sonha em reconquistar o Rio Grande do Sul depois do hexacampeonato do Grêmio, que reina absoluto no estado desde 2017. E o Liverpool também está em clima de festa com a conquista da Copa da Liga Inglesa, não é mesmo, Léo? Kleber, a torcida do Liverpool foi para Londres e festejou demais a conquista do 10º título da competição lá no lendário estádio de Wembley contra o Chelsea. E teve muita emoção, né? O zagueiro Van Dijk marcou o gol decisivo já nos acréscimos da prorrogação, tornando os Reds o maior campeão do torneio. E esse título marca a despedida do técnico alemão Jürgen Klopp, que não vai renovar o seu contrato no fim dessa temporada. E o Klopp, a comissão técnica e os jogadores cantaram junto com os torcedores que lotavam o Wembley a canção tema do clube, You Never Walk Alone. Treinei o inglês aqui, hein, Kleber? Essa imagem aí rodou o mundo nas redes sociais. É isso aí, eu fico por aqui. Volto na próxima quarta-feira com mais informações do esporte. Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha o Jornal das 6h30. Muito obrigado, Léo. E vale aquela frase, é muito mais que futebol. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. E você acompanha agora outras informações na nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.